Alô, voltei, porque houve um problema técnico aqui, eu fiz toda uma fala longa sobre vigília e resistência e não foi ao ar. E perdi agora, com isso eu perdi contato com o LinkedIn e com o Facebook, mas eu tenho que colocar no ar esta fala sobre vigília e resistência de hoje, pelo menos resumidamente. Eu iniciei o programa Vigília e Resistência desse dia 8 de julho de 2022, me referindo à necessidade absolutamente humana, e eu diria até desesperadora, de sermos vigilantes e resistentes. Ao contrário da vigilância e da resistência, o que nos prejudica é o medo, a divisão, as brigas uns com os outros por, por opinião, por defender esse ou acusar aquele, as divergências por questões menores, religiosas, pessoais e tal. Outra é o medo, outra razão para sufocar a nossa qualidade como seres humanos, que devemos ser vigilantes e resistentes, é o medo de nos posicionar e até de construir capacidades subversivas de articulação, de modo a não sermos traídos e expulsos por aqueles que detam, aqueles que caluniam, aqueles que injuriam, aqueles que provocam mal-estar e até prejuízos nas nossas pessoas, nossas vidas, nas nossas relações. E eu contei um vídeo que não serviu para nada, porque nem sequer gravou. Esse aqui, pelo menos, está no ar e grava, que o, o que eu disse hoje, o que eu diria hoje, vem de uma inspiração que tive na conversa com o pré-candidato a deputado federal no chimarrão profético desta terça-feira. O vídeo está aqui, agora está só aqui no não está só aqui, mas está aqui no canal Cartas Proféticas, está no LinkedIn, está no grupo Chimarrão Profético no Facebook, mas está aqui à disposição. Vale a pena ver esse vídeo e frequentar o que disse o pré-candidato, ex-vereador, ex-prefeito da cidade de Rio Grande e ex-deputado estadual, que agora pleiteará uma candidatura a deputado federal, Alexandre Lindenmayer. Ele disse que iniciou a, a sua consciência política muito cedo, lá no final das séries iniciais e final do antigo ginásio, no ingresso no ensino médio, quando ouviu, quando viu o movimento estudantil do qual começou a participar, e também na igreja, nas missas, quando a juventude o convidou para se integrar numa atividade exercida na Vila Getúlio Vargas, muito pobre e carente, mas onde também se reuniam os membros das comunidades eclesiais de base, e ali ele começou a ter consciência de que nós vivíamos em plena ditadura militar. Começou a perceber que o Brasil seria muito melhor se tivesse continuado com o governo João Goulart e não sido golpeado pela ditadura militar,
e que nós vivíamos nas trevas. Ele não sabia disso. Quando ele soube disso, certamente levou a discussão para casa, as informações para casa, e seu pai o alertou, dizendo: não te envolve em política. Não te envolve em política. Ele ouviu o que o pai disse, não obedeceu ao pai neste ponto do mandamento de amar pai e mãe. Evidentemente que ele não passou a odiar o pai, mas desobedeceu a esta ordem, esse imperativo, que evidentemente não vinha do pai, mas vinha da ditadura militar, da ditadura imperialista, capitalista, empresarial, militar. Aí eu dizia aqui, no que eu falei, que não valeu de nada, que a vigilância, muitas vezes, que a vigilância que é a porta de entrada para a resistência, resistência que significa luta, que significa mobilização, que significa as pessoas se organizarem nos seus sindicatos, nos seus movimentos estudantis, nas suas associações de bairros, não para serem cabos eleitorais, nem bases eleitoreiras de picaretas que aparecem de tempos em tempos, simplesmente para pedir votos, mas em mobilizações permanentes. A vigilância muitas vezes é sufocada através de pessoas muito queridas, pessoas muito próximas. São elas que são usadas para buzinarem nos nossos ouvidos e dizerem com medo: isto é perigoso, isto é arriscado, não te mete, não te envolve em política. Quando, na verdade, isto é um alerta de quem realmente tem medo de que o povo se envolva em política, de que a juventude se envolva em política, de que a juventude participe da luta e se envolva na resistência. Quem tem medo é que usa as pessoas mais queridas para nos intimidar. Então, em outras palavras, a vigilância é sufocada não por meios estranhos a cada um de nós, mas por pessoas muito próximas, por pessoas que convivem conosco, pessoas que nos ajudam a sobreviver e a viver, pessoas que nos sustentam, pessoas que nos seguram. Muitas vezes são usadas por aqueles que dominam a sociedade, que matam a sociedade, que destroem a classe trabalhadora, que acabam com o poder de renda da classe trabalhadora, o poder econômico da classe trabalhadora, que desempregam a classe trabalhadora, que matam através da pandemia, que matam através do negacionismo. São esses que usam as pessoas mais próximas de nós para abafar um equipamento sagrado em nós, que é o da vigilância. Tão sagrado que os evangelhos usaram, que Jesus adotou para os seus discípulos quando disse: vigiai, vigiai. É preciso vigiar a realidade, porque ela pode colocar para dentro de nós o que é mais demonizante, o que é mais satanizante da nossa dignidade, que é erguida pelos caminhos da resistência. É isso que eu falava. E o vídeo está aqui. Vale a pena ouvir. Felizmente, Alexandre Lindemeyer não ouviu este ponto do que ele falou, o seu pai. Certamente o seu pai acabou por agradecer ao filho por não ter obedecido este conselho. Não te envolve em política. A luta que é política sempre consciência de classe de que nós somos trabalhadores e trabalhadoras é a coisa mais justa que podemos fazer. É o envolvimento político, que é um direito, é um dever e é necessidade da classe trabalhadora se envolver em política. Não se satisfazer em ser todos os dias
diariamente, todos os dias, diariamente, deixa eu repetir aqui diariamente, a batida no matadouro do desgaste, do consumo, do roubo que a classe dominante faz do seu trabalho, do seu suor, do seu sangue, das suas carnes, da saúde, da juventude e do auge da produtividade das pessoas. Então, é preciso resistir através primeiro, da vigilância, observarmos a realidade. E aí eu dizia há pouco que não valeu para nada, porque não foi ao ar e nem foi gravado, que esta vigilância, além de ser um direito nosso, é um dever nosso, porque ou vigiamos e percebemos que há fatores e há comandos responsáveis pelas desgraças que nós vivemos, ou se nós não vigiarmos, nós simplesmente viveremos sem ultrapassar a linha de limitação, vítimas daqueles que nos destroem. E as destruições estão aí. Aqui no Brasil, a destruição se chamou pandemia. Quase 1 milhão de pessoas morreu porque foi genocidada. O que ocorre na Amazônia é consequência da barbaridade que é empreendida contra nós, contra a nação, contra o nosso meio ambiente, contra as nossas fontes naturais de vida. Sem isso, nós não sobreviveremos como país por muito tempo, como outros países do mundo, como na África, vivem afundados na miséria porque foram totalmente saqueados e roubados. Nós, se não nos vigiarmos, se não assumirmos a posição vigilante, o nosso caminho será exatamente esse. E nós somos dotados dos privilégios da criação, os privilégios da natureza, seremos os primeiros a sermos roubados, se não nos tornarmos vigilantes. Então, delimitei aqui que a tentativa de destruir o sagrado da vigilância em nós vem através de pessoas muito próximas. Vem através de um aparelhão que temos no quarto, na sala, na nossa casa, no nosso apartamento, que é o televisor. As mentiras são despejadas todos os dias. Vem lá do púlpito da igreja, onde se diz que falam a palavra de Deus, na verdade é para massacrar o sagrado da vigilância em nós, nos tornar dóceis, manipuláveis, distorcíveis, mentiráveis. É isso que fazem na grande maioria das igrejas evangélicas, ditas evangélicas e ditas católicas, nos mentindo todos os dias, jogando a responsabilidade para o alto, para que Deus venha fazer por nós e retirando de nós a responsabilidade de vigiar para descobrirmos quem é responsável por isso. Onde moram os responsáveis por isso? Onde atuam? O que usam os responsáveis por isso contra nós? Então, a vigilância é sagrada, é um direito, é um dever, mas é atacada diuturnamente por nós, contra nós. Nos anos 2013, 14, 15, 16, daí para fora, multidões foram usadas porque a sua vigilância foi massacrada. Multidões sem vigilância, seus equipamentos vigilantes todos quebrados, foram atrás de mentirosos, fake news, manipuladores,
que usar as multidões para destruir o país das multidões. Felizmente, hoje, a gente começa a perceber, não somente nas pesquisas de opinião, mas, de fato, uma migração das multidões que começam a se dar conta. E eu me sinto obrigado a dizer que começam a ingressar no estado de vigilância e descobrir que foram enganadas antes. Multidões foram enganadas. Milhões foram enganados antes. Por isso, foram para as ruas ajudar a destruir o Brasil, derrubando a presidenta Dilma. Foram para as ruas votar contra si mesmos, apoiar os votos contra si mesmos, apoiar o que se dizia no Congresso Nacional contra si mesmos, e para depois eleger isto que está aí no governo brasileiro, essa loucura, essa psicopatia, o fascismo, o nazismo contra nós. As multidões foram levadas a apoiar isso, a votar nisso contra o Brasil, contra as próprias multidões. Hoje, as multidões estão contra do que fizeram, do que foram enganados. Por isso que não vale a pena a gente fazer comentários, fazer videozinhos pequenos, eh, por pequenos por pequenos editores e passar xingando as pessoas, chamando as pessoas disso e daquilo. Não, muita gente foi enganada, milhões de pessoas foram enganadas. São enganadas diariamente. Lá nos seus locais de trabalho, com o roubo chamado mais-valia, e depois são enganadas diuturnamente por esses meios que eu menciono aqui. Então não vale a pena brigar com quem foi enganado. O que vale a pena é sermos fraternos, sermos solidários, sermos cooperativos, no sentido de conversar com as pessoas, esclarecer as pessoas, darmos exemplo de mobilização para que as pessoas percebam que é preciso lutar e lutar sempre. E lutar vigilantes, porque somos a todo momento atacados por mentiras, por tentativas de mobilização, por tentativa por enganar. E é bom realertar que sempre somos enganados não por pessoas estranhas, mas por pessoas e meios muito próximos de nós, que chegam em nós pelos ouvidos, pelos olhos, pelo toque, nos emocionam e nos enchem de tragédia. Muitas vezes, essas pessoas que ajudam a dominação, a destruir a vigilância, também são prejudicadas. Sei de professores que falaram mal do que ocorria antes, sem o poder crítico, quer numa carona, quer num transporte, quer na sala de professores. Salas de professores se tornaram antros de mobilização satânica contra o país, mas depois perderam emprego também, se prejudicaram. Hoje, muitos passam fome, desempregados, sem a fonte de renda para o seu pão, para o bem-estar de suas famílias. Então, aqueles que nos atacam também são atacados por aqueles que os usam contra a vigilância. Então, é preciso nos mantermos alertas, vigilantes, absolutamente vigilantes, porque o que há contra nós é absolutamente grave e nós nos encontramos nesse momento absolutamente longe de revertermos a situação. Eu dizia há pouco que as multidões começam a migrar. As pesquisas mostram isso. Mas não só as pesquisas. O ato que houve ontem na Candelária, no Rio de Janeiro, com atentados, inclusive, com gente que jogou artefatos de fogos de artifício contra a multidão, mais de 50 mil pessoas em plena quinta-feira, uma noite de trabalho no Rio de Janeiro, para ouvir Lula, para ouvir Geraldo Alckmin, para ouvir Marcelo Freixo, para ouvir os líderes populares. É esperançoso.
uma multidão que quer mudar, mas ainda não é suficiente. Como não será suficiente votar, é preciso avolumar de tal forma esta migração vigilante daquele estado letárgico, daquele estado de desmaio da consciência, para um estado de alerta, um estado vigilante, para atitudes mobilizadoras permanentes, para o campo da resistência, para realmente, neste polo mais digno da atividade humana, da consciência humana, da consciência de classe, da consciência da classe trabalhadora, e nos mantermos absolutamente mobilizados depois, durante as eleições e antes das eleições. É evidente que nós estamos sob um golpe de Estado, que começou em 2016, se estendeu com essas eleições golpeadas. Bolsonaro sabe muito bem o que é desconfiar das urnas, porque ele usou a mentira. O grupo dele, a favor dos grandes interesses que manipulam candidaturas como a dele, que mandam nele, que compram ele, a mulher, os filhos, todo mundo, ele sabe muito bem quanto as eleições podem ser mentirosas, enganosas, porque ele participou da mentira e do engano em 2018. Então, nós estamos sob um golpe. Evidentemente, nós estamos sob um golpe. Um golpe civil-militar, sim, nós estamos. 11 mil militares no governo mandando em nós, é verdade. Mas nós temos perigos de que haja coisas piores do que houve nos Estados Unidos. Nós precisamos ser vigilantes, nada inocentes e nada achando que só com voto, só com a eleição de Lula, nós resolveremos esse problema. Nós precisamos nos tornar vigilantes e resistentes, juntos, unidos, mobilizados, como povo brasileiro, como nação brasileira. Fora isso, não haverá saída, não haverá perspectiva. Só com a eleição, coloca Lula lá, e pronto, vamos para casa. Não, é preciso muito mais luta. Vejam só, a situação está tão grave que os próprios órgãos de espionagem dos Estados Unidos detectaram que há um grande contingente de generais pelegados e generais empijamados que se articulam para um golpe militar contra a eleição de Lula, contra as eleições, contra a retomada do governo. Evidentemente, eles se preparam para um golpe de Estado. Eles querem isso. E os órgãos de espionagem dos Estados Unidos decretaram isso. E o Partido Democrata dos Estados Unidos, isso que é impressionante, dos Estados Unidos, né, pressiona o governo dos Estados Unidos para que não apoie o golpe militar. E eu não sabia que os militares do Brasil, as Forças Armadas brasileiras, recebem verbas e apoio em dólares dos Estados Unidos, certamente para atender os interesses dos Estados Unidos e não do Brasil. Então, o Partido Democrata dos Estados Unidos ameaça com o corte dessas verbas se as Forças Armadas derem o golpe agora, em setembro, agora, durante momentos antes das eleições, para impedir a eleição de Lula. Então, essas coisas existem nos bastidores, nos esgotos de sujeira e de golpe que ocorrem contra o nosso país. Então, é preciso que nós nos mantenhamos vigilantes e, além de vigilantes, resistentes. E a resistência se chama mobilização popular. Temos que realmente tomar as ruas, como vem acontecendo. Evidentemente que Lula tem sido um grande fator de aglutinação, de mobilização, de atração das multidões. Mas não deve ser somente Lula. Isso é uma responsabilidade do povo brasileiro. Nós temos que resistir nas ruas para segurar as eleições, de preferência eleição no primeiro turno de Lula, dos governadores dos estados, aqueles que são favoráveis
há uma democracia mínima no país, com possibilidade de avançarmos muito mais e conquistarmos o poder nesse país que não está com o povo, não está com os governantes populares, está com o mercado. Nós temos que tirar de lá e colocar nas mãos do povo, das lideranças populares, para que governem a favor dos interesses e necessidades do povo brasileiro, coisa que quase nunca ocorreu durante toda a história do Brasil. Esta é a situação. Precisamos escutar as lições de pessoas como Alexandre Niemeyer, que, com todo o amor e gratidão ao seu pai, não o escutou nesse ponto. Nós precisamos fechar os ouvidos aos que têm preconceitos contra a luta, têm preconceitos contra a resistência, têm preconceitos com a mobilização popular, têm preconceitos políticos. Precisamos lutar, fechar os ouvidos aos conselhos dos que sofrem por um mal neurótico chamado medo, ou que são covardes a serviço dos interesses da classe dominante, e avançarmos. Nós temos que avançar. É dever nosso, é interesse nosso nos defendermos. Nós estamos à beira do abismo da destruição do país. Temos pouco tempo, pouca energia para resistirmos e avançarmos. Vigilância é necessária, é direito, é dever nosso. Então eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que está só aqui no YouTube, e compartilhem com as pessoas, compartilhem com os contatos, com os amigos, com as amigas, deem likes, comentem, ajudem o nosso canal. Nós precisamos crescer, nós precisamos andar para frente com mais audiência, com mais pessoas participando aqui do canal Cartas Proféticas e ajudando na ampliação da nossa audiência. Abraços proféticos e revolucionários na luta que precisa aumentar, com todos nós participando dela.